X de espadas! Pode machucar seus dentes quando você for comer, mas ela está agora aqui no gibizinho. Fala galerinha, eu sou o Adriel Giovanella, sejam bem-vindos a mais um Destrinchando, sem com X. Por que tá destrinchando com X? Porque é X de espadas? Também, mas é porque é X de X-Men. O Destrinchando esse ano vai ser só com X-Men. Só com o quadrinho do X-Men, só com sagas dos X-Men aí destrinchando, trazendo a fundo uma análise profunda de todas grandes sagas, não todas, né? Mas algumas grandes sagas aí dos X-Men, que inclusive eu tinha elas a maioria e não tinha parado para ler, né? Então estamos lendo aos poucos e agora começamos com essa fase que é uma saga derradeira dentro da fase do X-Hickman, né, do Jonathan Hickman. Então nós temos isso aqui, X de espadas, que é um 10, né, um X de 10 de espadas. Primeiramente vou tentar explicar uma sinopse, né, mas o que está acontecendo aqui? Às vezes é um pouco complicado porque tem muita coisa que está acontecendo ao mesmo tempo e muito personagem, e acho que esse é o grande ponto negativo para mim, porque eu acabo meio que me perdendo na minha dislexia com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas vamos tentar falar um pouco sobre X de espadas, sobre a sinopse por trás dela, né? Lá nos primórdios nós tínhamos Krakoa e Arakko, que elas eram uma coisa só, eram duas ilhas que eram juntas, que era um paraíso dos mutantes praticamente. Daí, lá pelas tantas, uma espada crepúsculo partiu as duas ilhas, né? Partiu no meio as duas ilhas, que era Okkara, ficou Krakoa e Arakko. Então, quando que partiu essas duas ilhas, dali saíram os demônios vindos de um outro mundo, a Ment. E daí passaram ali, começaram a matar os mutantes, e ali nessa época já tinha o Apocalipse, com sua família vivendo feliz aí, né? Morte, praga, aquela fome, aquelas coisas lá, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então tava lá, era a família dele aí. E quando que dá essa treta aí, que esses demônios começam a invadir, o Apocalipse vai lutando com eles e vai empurrando as pessoas lá, os bichos pra dentro desse buraco aí, né, por essa fenda, por onde que eles saíram, foi empurrando e volta e ele teve que selar, né, fechou esse portal, e é isso que acabou dividindo as duas ilhas, né, uma aí desapareceu praticamente, né, Arakko, e ficou Krakoa. E lá dentro do buraco ficou a família do Apocalipse e ele ficou lá de fora, né, ficou aqui no mundo. E eles ficaram lá dentro dessa outra dimensão aí. O que acontece é que, com essa pira de abrir portais, né, o Apocalipse quis abrir portal lá pro Extramundo, que é um conceito que eu não entendo direito, e talvez você vai entender melhor, vai saber qual que é a moral por trás do tal do Extramundo, mas o portal de Krakoa pro Extramundo tinha que ter, né? O Apocalipse fez de tudo para ter esse tal do portal. E com embase nesse portal aí, os caras ali do outro, desse Ament ali, que na verdade é Arakko, ou seja, os mutantes primordiais lá, os primeiros que tinha lá, eles resolvem invadir pelo extramundo, chegar no planeta Terra e querem acabar com a vida na Terra, acabar com o Krakoa, acabar com o mundo. Como que passa pelo extramundo, nós temos ali uma moça chamada Opauluna Saturnine, que é uma moça que ela é meio que uma maga suprema, sei lá, como botar um paralelo com ela aí, que ela manda no extramundo. Quando que começa a sair os bichos ali do portal, né, para invadir Krakoa, eles começam a passar ali pelo extramundo e começam a brigar com os mutantes, porque daí o Apocalipse vai com um grupo de mutantes lá para impedir esses bichos aí, esses animais selvagens, esses mutantes do mal, de invadirem aí o mundo. Então o Apocalipse vai lá com um grupo, eles brigam contra esses caras aí, inclusive tem a morte do Pedreira, que é um mutante aí, que estava ali em Krakoa, né, que foi levado junto. A Opauluna Saturnine, ela interfere na luta, e ela diz assim, não, eu entendo que vocês querem brigar, eu entendo que vocês têm umas tretas entre vocês, porém, não vou deixar vocês fazerem essa treta aí e ultrapassar aqui na nossa realidade. Mas vou deixar fazer um torneio que quem ganhar vai
poder então circular aqui pelo extramundo, e daí na verdade é isso aí, a moral da história. Aí que começam alguns problemas, porque essa moça, ela tem poderes, né? Então ela poderia talvez impedir esses caras aí do outro lado aí, do Araco, do Ament, de eles invadirem, porque quando que eles forem invadir, eles provavelmente vão destruir o extramundo também, e a Terra. Na verdade o extramundo é meio difícil de destruir, né? Porque aparentemente é um negócio à parte da realidade. Mas enfim, que eles iam invadir, iam destruir o mundo, sei lá, dava pra impedir isso aí, mas talvez ela não tenha poder pra isso. Essas coisas que ficam meio confusas nessa saga. O que acontece então que ela decide fazer um torneio? Então ela diz assim que tem 10 espadas, ela sai lá profetizando os negócios, ela diz assim, tem 10 pessoas, 10 espadas, e daí é 10 de cada lado, né? Tem 10 lá de Araco, 10 de Krakoa, cada um com sua espada, tem que achar a espada certa para ir lá e fazer esse torneio. Já começa que tem alguns probleminhas aí, né? Tá, cada um vai atrás da sua espada, alguns já tem espada, tipo a Illiana, o Wolverine vai atrás da dele. Só que o problema é que não tem 10 mutantes, né? São 9. Pra mim isso aí já é uma coisa meio estranha. E são 10 lá de Araco. Então, né, já tem uma coisa meio estranha aí. Enfim, falando sobre os personagens aí, eu vou pegar aqui direto, tá? Só vou mostrar então primeiro. São em 5 partes, tá? 5 edições aqui, 5 encadernados, com toda a saga do X de Espadas. Agora, bom, já deu um spoilerzinho leve, talvez, mas é mais sinopse mesmo aquilo que eu estava explicando. Mas a partir de agora vai ter spoiler. Se você tem medo de spoiler, então pode voltar aqui um outro dia, porque agora vai começar talvez com um pouco de spoilers, né? Vamos começando primeiro. Quem que são os caras que foram lutar nessa tal peleia? De Krakoa nós temos a Magia, o Cable, o Cifra, a Tempestade, o Wolverine, a Capitã Britânia, o Capitão Avalon, que é o Brian Braddock, ele acaba se tornando o Capitão Avalon, que Avalon é um desses lugares no extramundo. Tem alguns lugares que as pessoas ficam ali, né? Algumas localizações, vamos dizer assim, algumas cidades dentro do extramundo. Enfim, tem Avalon, que é governada pelo Jamie, que é o irmão dele e da Betsy. Então, o Brian se torna o Capitão Avalon, que é tipo o Capitão Britânia, só que de Avalon. Nós temos o Apocalipse e o Gorgon. Esses são os 9 de Krakoa. Tá? Inclusive o Cifra, ele vai lutar com a espada dele, é o Warlock. Uma bosta, né? Não faz sentido. Depois eu vou falar um pouco das espadas aí também. De Araco nós temos Guerra, né, que é a guerra ali. O espadachim branco da Espira de Marfim, que é um cara que morava lá em Araco, lá, que governava um troço, que ele é meio que um ex-eterno e ele ressuscita. Assim, se ele mata alguém, ele ressuscita o cara passa a trabalhar para ele. Bem interessante o conceito. Assim, em parte de conceitos, as coisinhas assim, é interessante. O problema é que começa a ficar gigante demais, né? Bom, nós temos o Invocador, que estava ali em Krakoa até esses dias. Raiz Vermelha, que também é um bicho estranho ali. Solen, também. Morte, que é um dos bichos aí, dos amiguinhos do Apocalipse. Isca, a Invencível. Bei, a Lua Sangrenta. Pog, Urpog, que é um crocodilo, que daí depois tem um plot twist com ele aí também no fim. E Aniquilação, que é a antiga esposa do Apocalipse. Sobre as espadas, então cada um tem a sua espada, né? O Cifra tem o Warlock, daí o Wolverine tem que achar uma dele lá, que é do Muramasa, e depois tem a da Tempestade, uma espada muito significativa lá para Wakanda. A espada da Illiana é aquela que ela já tem a espada do poder, que é aquela do Cable. Enfim, as espadas cada um tem uma certa ligação com a espada. Tem o Gorgon, que tem 2 espadas, o Apocalipse tem uma espada lá. Assim, em matéria de espada, não me lembro assim de nenhuma delas assim que tivesse muito significado antes dessa história aqui, né? Na verdade é a do Cable que aparece um pouco mais, e claro, a da Illiana ela usa desde sempre, né? Enfim, a parte de espadas, assim, eles têm que ir atrás das espadas. Isso é uma parte que é mais interessante, que é no começo que eles têm que procurar as tal das espadas. Então eles vão lá, o Cifra vai treinar para lutar, porque ele não sabe lutar, né? O Cifra não tem grandes poderes, assim, grande poder de luta. Enfim, vai todo mundo procurar sua espada e treinar com sua espada.
E isso serve tanto para o pessoal de Krakoa, quanto o pessoal de Araco. Também eles têm que pegar umas espadas específicas lá para fazer a tal da luta. Acham as espadas, tudo certo, vão se reunir para fazer o tal do torneio lá no Extramundo. E eu acho que é aí que começa a virar uma pataquada. Por quê? O torneio meio bosta. Tu pensa assim, eles vão sair sempre na espada, né? Vão sair se dando espadada e beleza. Não necessariamente, tá? Eles vão lutar com as espadas às vezes não é luta, às vezes é outra coisa. E vários momentos assim, e Araco vai ganhando, sempre ganha mais pontos, e Krakoa vai perdendo. E tem algumas coisas meio idiotas, assim, que me lembrou aqueles negócios assim, tipo, sei lá, Harry Potter, que davam ponto pra Grifinória porque de sim, tá? Nunca tenho assistido Harry Potter, mas eu sei que isso existe. E aqui acontece isso, tipo, tem uma hora, como eu falei, aqui tem spoiler, né? Tem uma hora que o Wolverine mata o Invocador, e daí, ponto pra Araco. Por que ponto pra Araco? Por causa que era pra lutar até a morte. Então o Invocador morreu, ele ganhou. Por causa que era pra lutar até a morte e ele conseguiu lutar até a morte. O Wolverine sobreviveu. E uma hora também o Wolverine diz assim, eles vão lutar e ganha quem decepar o outro. Daí o Wolverine decepa a mina, mas o ponto vai pra mina. Cara, é uma coisa assim que não faz sentido. Essa Saturnine, ela fazia tudo para os mutantes perderem, porque ela queria dar uns pega no Brian Braddock. E, cara, muito bosta. E o Brian, ele é casado, né? Então, ele como um bom homem casado, ele não trai a mulher. Você é um homem casado que trai a mulher, você está errado, não faça isso. Isso é muito feio. Tem essas lutas e vai acontecendo assim essa certa pontuação. Eu pensei que ia ser assim, é 10, os 10 contra os outros 10, daí quem ganhou vai fazendo um mata-mata aí, né? E realmente mata-mata, pensei que eles iam se matar, mas não aconteceu isso. Inclusive um outro ponto que é bem interessante aqui, quando que eles estão no Extramundo, se alguém morre no Extramundo, quando que eles tentam ressuscitar, não dá certo justamente porque morreu no Extramundo. No Extramundo, ele é meio que a convergência das realidades, um negócio assim. Então, quando que morre, que nem no caso morreu o Pedreira, ele morreu lá, só que quando que ressuscitaram ele, pegou um pouco do Pedreira de várias outras realidades, então ele era meio bizarro, assim, comparado com o Pedreira original. E esse era o grande medo do pessoal quando que teve que disputar esse torneio, de morrer lá no Extramundo, que daí não ia conseguir ressuscitar lá em Krakoa, lá do jeito certo. Enfim, o problema é que poucos deles morrem, no fim das contas, porque as lutas não são até a morte, ou enfim, não chega a morrer, né? Só que, cara, o torneio era muito importante justamente para definir se aquele pessoal de Araco ia invadir a Terra e acabar com tudo. Então, sabe, era importante que fossem lá, se morresse, paciência. Então, os desafios vão acontecendo, o pessoal vai lutando, vai acontecendo umas coisas meio em paralelo aí, tipo o filho da Jubileu, ele acaba se tornando um bichinho de estimação da Saturnine, umas coisas assim que meio que não faz muito sentido. A Tempestade fica lá se rebusteando com o Morte, né? Parece dar uma pegação entre eles, enfim. O importante aqui é a parte de batalhas. Então tem batalha até a morte. A Isca, a Invencível, ganhou da Capitã Britânia, daí matou ela. Tem o desafio do casamento, olha isso que bosta. Daí teve que o Cifra casar com a mina lá, a Bé, Lua Sangrenta. Né? Daí os dois pontuaram. Queda de braço, daí foi a magia lutar, fazer uma queda de braço contra o gigantão lá, o jacaré gigante. Daí o bicho lá de Araco ganhou. Corrida mortal, Invocador versus Wolverine. Daí o Wolverine matou o Invocador, né? Como eu falei. Duelo etílico, o Tempestade contra o Wolverine. Daí nada a ver. Daí ganhou Krakoa. Depois tinha a amputação, daí ganhou Araco, porque, né, o Wolverine lutou no lugar do cara de Araco, enfim, uma viagem. Combate desarmado, daí a magia ganhou do Pog lá, do lagarto, porque a magia descobriu que o lagarto na verdade era uma armadura do cara. Isso eu achei legal. Resistência à tortura, daí tinha umas coisas assim nada a ver. Desafio dos blocos, batalha sobre ondas, desafio dos pratos. Cara, nada a ver. Essa batalha sobre as ondas aqui, o Gorgon morre porque ele se apaixona por uma pedra, véio. É uma coisa bizarra. O Rei da Dança, tem um concurso de dança.
Fuga do Labirinto, Batalha de Quebra-Cabeça, Concurso de Corte e Costura, Navegação na Ferrugem. Ah, sim, ó, todas aquelas as páginas em branco ali, aquelas páginas brancas que tem as explicações das coisas. Eles explicam as localizações dentro do Extramundo, os negócios que não precisava. E dá explicação de tudo quanto que é coisa. E daí daqui a pouco vem o Mojo falando. Cara, essas páginas em branco aí, que ela tem um conceito interessante, porque ela é uma cópia do Watchmen, que tem aquelas explicações lá, tinha o diário do Coruja, tinha várias outras coisas ali que ficavam meio que em anexo à história. Aí isso aqui é uma cópia disso, né? Essas páginas brancas aqui nos novos X-Men. Só que é muita enrolação, muita coisa que vai aumentar a profundidade da história, sim, mas é chato pra cacete. Enfim, essas batalhas aqui foram bem fiasquento, assim, e daí tava 18-6 para Arakko, e daí o Cable ele conseguiu se comunicar com a Jean Grey fora do Extramundo, que é muito difícil. Ele disse assim, nós estamos perdendo e feio aqui, nós vamos perder, hein? Daí o Ciclope e a Jean Grey resolvem ir lá para ajudar, enfim, combater o pessoal de Arakko. Só que quando o Cable fala isso, dá uma reviravolta porque o Gorgon vai lutar contra o Espadachim Branco. E daí o Espadachim Branco começa a mandar um monte de gente pra lutar por ele. Então o Gorgon ganha de todo mundo, só que ele se esgotou no fim das contas, e daí o Espadachim esse daí matou ele no final. Só que daí quando que deu um monte de pontuação, acabou empatado essa luta aí, né? O torneio todo. Acabou empatado. E daí ia dar a grande batalha, que era a Aniquilação, que é a ex-esposa do Apocalipse, contra o Apocalipse. Só que daí quando começa essa luta, o Apocalipse tava ganhando, e daí ela diz assim, não vou perder, vamos lá, os demônios, vamos atacar aí todo mundo. E daí dá uma briga generalizada, e, cara, o Apocalipse acaba ganhando, né? Como eu falei, isso que tem muito spoiler. O Apocalipse acaba ganhando, no fim das contas, ele tem essa máscara da aniquilação, que é a máscara que, como se fosse uma coroa, ela vai dominar, vai reinar sobre todos os seres que vivem ali nesse mundo paralelo de Arakko e Ament. E daí o Apocalipse ganha, e daí ele meio que desiste da luta, né? Daí, tipo, Arakko perde por causa disso. Bom, eu achei assim, no fim das contas, assim, o começo pra mim foi bem interessante. Eu pensei, agora é uma saga legal, assim, apesar de ser esse extramundo, que é um negócio meio que eu não gosto, um negócio meio chato, meio complicado, as coisas. Só que daí o torneio se tornou uma baboseira, e daí todo meio dele, assim, tirando algum ponto que outro que é legal, tudo meio uma bosta. E daí no final volta a ser legal, porque daí tem um embate aí da galera, todo mundo de Arakko contra todo mundo de Krakoa, praticamente, né? Não vai todo mundo, mas vai bastante gente. E daí essa briga generalizada aí que é legal, e daí o problema tudo, na verdade, assim, tudo podia ter sido impedido pela Saturnine se ela quisesse, mas como que ela queria pegar o Brian Braddock, né? O antigo Capitão Britânia, daí deu toda essa bosta aí. Enfim, X-Espadas, assim, entre parte boas e ruins, no fim das contas ela é passável, não é uma saga muito boa. Acho que ficou devendo, teve muita bobagem no meio, muita enrolação, essas páginas com muita explicação aí, que, sei lá, não agregou muita coisa. Foi uma saga que meio que decepcionou, apesar de ter um conceito interessante aí, a execução ali, principalmente quando que se falava da Saturnine, sei lá, Saturday Night Live, essa mina aí, ela acabou estragando tudo, enfim, e é por isso que eu parei. Agora eu só vou pegar umas historinhas que eu quiser aí no meio dos X-Men, não vou mais acompanhar a mensal aí da Panini. E tá à venda, em breve no sebo do Gil. Então, se você concorda, discorda, comente abaixo aí. Em breve mais sagas dos X-Men aqui no Destrinchando do Gibizinho. Um forte abraço e tchau!